Oi, gente, eu sou Ana Tereza, do Colégio Progresso de Campinas, e hoje nós vamos falar sobre a segunda fase da FUVEST, matéria de redação. Eu anotei aqui os dois últimos temas, né? FUVEST 2011, o altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda tem lugar no mundo contemporâneo, e FUVEST 2012, participação política indispensável ou superada. Falar primeiro de 2011. O tema, ele vem no final. Acima dele vem a coletânea. Percebam que aqui o sujeito tem que necessariamente se posicionar. Ou seja, a FUVEST vai esperar que o candidato dela realmente lhe diga se a solidariedade ou o altruísmo ainda existem ou não. Nesse caso, a coletânea ia te ajudar e muito, porque é ela quem vai dar a diretriz para você estabelecer seus argumentos. E a FUVEST, como sempre na segunda fase, ela é conteudista, porque a coletânea, ela trazia algumas informações que o candidato necessariamente já tinha que ter para conseguir minimamente elaborar alguma coisa. Nesse caso de 2011, eles trouxeram um trecho do Bauman, né, um sociólogo famoso, todo mundo conhece, aquele que cunhou a expressão mundo líquido, para discutir como o mercado hoje é imediatista, como ele é veloz, e por conta disso as pessoas acabam se perdendo, pensando muito mais nelas, né, e às vezes até deixando de lado o outro, às vezes não, né, sempre quase. Para se contrapor a isso, havia uma historinha do paisagista Burle Marx, que plantou uma palmeira que só iria florir dali a 50 anos. E ele o fez pensando em quem? Pensando nas gerações futuras. Bom, toda a informação estava dada. Agora, ia garantir uma nota melhor, claro, quem conseguisse mexer com isso e necessariamente estabelecer algumas relações aí com a sociedade de mercado e com uma sociedade neoliberal extremamente individualista. A FUVEST 2012 vai mais ou menos pelo mesmo caminho. Participação política indispensável ou superada. De novo, a FUVEST vai pedir o Bauman, né? Só que aí discutindo o quê? Discutindo como os ideais políticos, né, foram perdidos e nesse momento entra então a figura do mercado. É como se ele dissesse, abrimos mão das ideologias e vamos então para o mundo da mercadoria. Junto havia alguns quadrinhos e havia também uma poesia. Mas, novamente, o aluno tinha que fazer o quê? Ele tinha que conseguir elaborar essas informações, trabalhar com o conhecimento dele e se posicionar diante disso. Ou seja, é indispensável ou eu consigo superar? A sociedade do século XXI, ela é uma sociedade de mercado, em que o que vale é unicamente mercadoria, e aí entra a questão da ignorância, ou eu ainda consigo alguma forma de ideologia para haver um debate político, né? Não tinha muito o que fazer. Realmente o sujeito tem que ter um pouco de conhecimento para conseguir se colocar aqui. A FUVEST, diferente da Unicamp, ela vai mais para um caminho da filosofia, da sociologia, da política. E ela espera que esse candidato, na segunda fase, seja capaz realmente de trazer algumas informações e conseguir elaborar outras que ela vai estar dando, né? São bons temas e eu acredito que o candidato que consegue trabalhar bem isso aqui, ele está apto a fazer uma universidade do jeito que a USP deseja. Para finalizar, gente, eu queria explicar algumas coisas sobre a estrutura desse tema. A leitura, ela deve começar sempre pela proposta. Então, antes de você ler a coletânea, você lê o tema. Isso vai fazer o quê? Vai dirigir a sua leitura de coletânea. Então, lê o tema que está no final, né, e depois vai para essa coletânea. A introdução, ela deve ser feita de forma direta. Se a discussão aqui é altruísmo e pensamento a longo prazo, entra direto nessa questão. O que significa, então, discutir uma sociedade mais imediatista. Não enrole. Aqui, a mesma coisa, né? Se eu estou discutindo participação política, entra direto na questão da ideologia e da consciência política do homem contemporâneo. A partir daí, entrou direto, aí você vai selecionar da coletânea aqueles argumentos que você vai usar para defender a sua posição. Na conclusão, praticamente você vai chegar naquilo que você queria. Se você achava que era indispensável ou superada, é o que você vai colocar ali.
No meio desses argumentos, selecione também da coletânea algum autor que você queira citar. Isso é sempre bom porque vai mostrar para o examinador que você tem minimamente uma leitura consciente, né? A estrutura de dissertação, ela é basicamente a clássica, com a introdução, os argumentos bem justificados, um ou outro exemplo para ilustrar e a conclusão. Vamos deixar de lado aquela coisa de eu tenho que salvar o mundo na conclusão ou eu tenho que propor um monte de soluções para que todo mundo se ame e seja feliz. A sua conclusão, ela já está clara na sua cabeça antes de você começar. Então, todos os argumentos devem se encaminhar para ela. Não é simplesmente uma confirmação da introdução, né? É a sua posição e não a abertura do tema. Então, eu acho que é só. Boa prova.